A paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, pastor Fábio aqui, pode me chamar de irmão Fábio em nome de Jesus. Uma resposta sobre a pergunta que é a seguinte: o cristão pode comemorar o Natal? Vamos lá, irmãos, para a Bíblia Sagrada. Bom, a Bíblia não tem respaldo para alguém dizer que Jesus nasceu nesse dia. Claro que todos nós sabemos a origem, a história, né, dessa data para se comemorar este chamado Natal. O cristão, ele não comemora essa data como uma religião, de uma forma religiosa, como muitas pessoas o fazem. Mesmo porque é uma verdadeira hipocrisia na maioria das pessoas que dizem que estão comemorando o Natal, o nascimento de Cristo, quando na verdade elas nem lembram que Jesus existe. Se estivesse na verdade comemorando o Natal, tá? Mesmo assim, essas pessoas que não servem a Deus estariam mentindo. Por quê? Porque você veja que quando Jesus nasce, não é achado lugar para ele na estalagem, nos hotéis da época, nas pousadas da época, não tinha vaga para Jesus. Então Maria e José foram para uma cocheira, para uma estribaria, onde ficavam os animais. E o berço de Jesus foi uma manjedoura, um local de botar comida para os animais. Por quê? Porque não se achava lugar para Jesus. Não é? Por sua vez, quando Jesus nasce e os magos vão adorar Jesus, né, está descrito em Lucas capítulo 2, Herodes quer matar. Né? Depois Jesus, mais para frente, quando os magos são orientados por Deus para voltar para outro caminho, Herodes manda matar todas as crianças. Por quê? Porque Herodes não queria Jesus. O rei, as autoridades da época não queriam Jesus. Né? As hospedarias, pessoas comuns da época não queriam Jesus. Não queria Maria, porque hoje nós conhecemos a revelação que diz que a luta não é contra carne e sangue. Mas não é à toa que Jesus não achou lugar, que Maria não achou lugar, que José não achou lugar para pousar. Porque todo o mundo rejeita Jesus. Essa é a história verdadeira do nascimento de Cristo. Então, quando as pessoas fazem um presépio, na verdade, elas estão mentindo, porque elas rejeitariam Jesus. Não é? Romanos capítulo 3 vai dizer que nossa natureza é tão ruim que não há um que busque a Deus. Não há um só sequer. Ora, se nenhum de nós buscamos a Deus, então por que hoje as pessoas estão fazendo aquele presépiozinho bonitinho, como quem gosta de Jesus? É mentira. Não é? Tanto é que no final, não é, quando Jesus vai ser crucificado, as próprias pessoas da época dizem: não queremos que esse reine sobre nós. Não é? Romanos capítulo 5 vai dizer que nós somos por natureza filhos da ira. Ou seja, então como é que o homem tem que se achegar a Deus? Se arrependendo dos seus pecados e crendo em Cristo. Então, quando uma pessoa que não quer nada com Deus, em compromisso com Jesus Cristo, e faz um presépio, fala que está comemorando o Natal, o nascimento de Cristo, é mentira. Por quê? Porque ela, por natureza própria, pecaminosa, ela não quer Jesus. Então, o que o cristão vai fazer nessa época? Bom, ele pode usar de sabedoria, ele pode ser um instrumento de Deus. Ele não vai falar: estamos comemorando o Natal, árvore de Natal, Papai Noel, né? E aquela mesa cheia de comidas. Esse é o sentido para muitas pessoas, né? Beber, pessoas bebem, né? E nem sequer lembram que seria, entre aspas, o nascimento de Jesus. Mas para aqueles que creem em Jesus, eu tenho uma palavra para você que acha que é melhor não comemorar. Bom, vamos pegar as duas partes aqui. Primeira parte, Lucas 14, Jesus vai dizer o seguinte: quando deres um banquete, não é? Não chame teus parentes mais próximos, os ricos, as pessoas que têm condições, mas chama os pobres, os mancos, os cegos, os aleijados, para que eles não tenham como te pagar, e recompensado assim serás na ressurreição dos justos. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: quando fizeres um banquete, isso quer dizer que é lícito que você faça um banquete. Aleluia. Você pode fazer um banquete quando quiser. Mas quando você fizer, você tem que chamar as pessoas mais pobres, as que não têm condições de pagar. E isso acontece hoje, não é? Se você fizer o seu banquete e chamar as pessoas que não têm condições de pagar. Seria uma ótima opção para aqueles que têm condições financeiras, fazer uma grande mesa e chama as crianças, os pobres. Vamos lá, come lá. Deixa, você não tem como pagar, mas Deus, minha recompensa vem de Deus. Tal. Então não é pecado nenhum você fazer uma mesa e saciar a fome daquele que precisa. Esse é o primeiro ponto. Inclusive tem pessoas que têm grandes condições e elas estragam comida, mas tem um vizinho às vezes precisando, não é?
Outra questão também é que o cristão ele não deve ser como uma freira, tá, que fica dentro de um convento, preso. Ele tem que ir e pregar o evangelho. Isso é uma ótima oportunidade para você falar com outras pessoas do amor de Jesus, da salvação em Cristo, né? E as pessoas também em geral, né, eu trabalhei no comércio também, sabe que nesta época, né, as vendas quadriplicam, né, as pessoas vendem muito e todas as pessoas acabam sendo beneficiadas, até aquele que é contra o Natal, tá, ele acaba sendo abençoado também, porque ele recebe seu salário melhor, né, ele está trabalhando muitas das vezes e está levando o pão de cada dia para sua casa, e muito mais a quantidade, né, digamos assim, ele é mais abençoado materialmente, financeiramente por causa desta data, não é? Então as pessoas que reclamam também tinham que pensar então em não trabalhar nesta época, né, e não receber nada, já que reclama também desta data em que ele mesmo está sendo abençoado. Mesmo a pessoa que mora lá numa fazendinha, ela acaba sendo beneficiada, porque se ela planta feijão, vai vender mais feijão, se ela planta trigo, vai fazer mais panetone, se ela cria porco, vai vender mais pernil, e por aí vai. Tudo que a pessoa vende, irmãos, eu já trabalhei no comércio do Natal, tudo que a pessoa bota para vender, vende muito. Então todos acabam sendo abençoados, mesmo que não trabalha diretamente no comércio, mas dinheiro circulando significa que todo mundo está sendo abençoado financeiramente. Então também a pessoa não pode murmurar, esse é outro ponto. A outra questão também é que, claro, não existe essa data, né? Que fique bem claro isso. Vamos comemorar o Natal. Não existe essa data na Bíblia. Mas nós sabemos que Jesus nasceu. Jesus não nasceu um dia? Então essa é uma oportunidade para nós sermos sal da terra e luz no mundo. E dizermos para aqueles que não creram em Jesus ainda, ó, Jesus nasceu, que Jesus venha nascer no teu coração, que você venha nascer de novo. É igual a questão do Ano Novo, né? Muitas pessoas cristãs passam aquela virada, aquele último minuto, né? De 11h59 para meia-noite, de joelhos orando, como se aquele momento ali fosse um momento mágico de oração, né? E nós sabemos que não há momentos mágicos de oração. O cristão, ele já ora o ano todo, ele tem a vida com Deus de oração, a Bíblia vai falar para orar sem cessar, perseverar em oração, buscar a Deus enquanto você pode achar, buscar e me viver, disse Amós, né? Aquele que bate se abre, o que pede recebe, clama-me e responder-te-ei. Então a Bíblia vai falar sobre orar sem cessar, orar em todo o tempo. E agora vem a pessoa naquele último momento e acha que vai estalar o dedo ali, passar a mão na lâmpada mágica e vai fazer os seus pedidos, não é? Isso, achando que Jesus vai responder só porque é meia-noite. Você está confundindo, né, o evangelho com algum tipo de mandinga gospel. Não é? Assim como o religioso ele vai para a praia, pula 3 ondinhas, acha que vai receber alguma bênção de Deus, seja lá de quem for, não vai receber nada. Não é? Mas na verdade, o crente ele já leva uma vida de oração o ano todo. Então não existe esse momento mágico. Ah, irmão, então você não vai orar nesse momento? Não, eu não vou orar, eu já oro o ano todo. Nesse horário eu vou, né, abraçar minha família, desejar feliz ano novo, abençoar as pessoas que estiver por perto da minha casa, né? Às vezes, irmãos, próximo do nosso lar, ou pelo menos aqui onde eu moro, as pessoas saem para a rua, fica todo mundo feliz ano novo. Nesse dia eu vou nas pessoas e falo, feliz ano novo somente com Jesus, que Jesus possa entrar na tua vida em nome do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar. Então o cristão ele tem que ser um sal da terra, uma luz do mundo, ele não pode de maneira alguma ficar ali enfurnado e nesse horário achar que vai orar, estalar o dedo e Deus vai vir ao encontro dele, como se Deus fosse um empregador. E você aprendeu errado, você precisa sair da religiosidade e orar o ano todo, naquele momento ali, você se alegrar, né? Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. E até mesmo na sua família, se tiver alguém não cristão, você vai ser ali a alegria no meio do povo, né? Você vai ser um instrumento de Deus para abençoar a sua família. E assim também é a questão do Natal. Não existe um dia mágico para você ter paz com todo mundo ali, achar que está tudo muito bem, quando na verdade as pessoas que ali estão em volta daquela mesa, não é? Estão, se não forem cristãs, se não creram em Cristo ainda como seu único e suficiente Salvador, precisam se voltar para Deus. E pelo menos se você for um chefe de família, uma pessoa que está fazendo algo na sua própria casa, você pode ali, né, antes de começar a ser, quem sabe trazer uma palavra, né, falar que Jesus ama todos ali, pregar o Evangelho, falar que Jesus Cristo sofreu na cruz, né, muito mais do que nascer, ele também teve que morrer naquela cruz para salvar a nossa alma. Enfim, você pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Amém? Então não vai adiantar nada você falar não comemora o Natal porque Jesus não nasceu nesse dia. Não adianta, irmão. Não adianta, que olha só.
Quando eu vim do mundo, eu conheci alguns cristãos de vista, né? E esses cristãos andavam de cara feia, como se estivesse chupando limão, batizado no vinagre. E nenhum desses vieram me evangelizar quando eu era um roqueiro e usava drogas. Não é? Por quê? Porque cara feia não significa santidade. Andar emburrado não significa santidade. Ok? Muito pelo contrário. O crente que tem Jesus, não é? A Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é nossa força. Não é? E o reino do céu não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós temos que nos alegrar pelo fato de sabermos que quando deixarmos este corpo aqui, vamos para a glória. Então não adianta você neste dia ficar emburrado com todo mundo triste, né, achando que vai ganhar uma alma que não vai ganhar ninguém para Jesus. Você tem que ser um instrumento, sabendo que Jesus não nasceu neste dia, mas você pode usar este dia, tá, para ganhar almas para o Senhor. O crente, por si só, ele é um missionário ou um evangelista. Se ele não evangeliza, nem prega o evangelho, ele é um farsante. Porque o primeiro desejo de uma pessoa que crê em Cristo é evangelizar. Você pode reparar que Paulo, quando então ele se converte em Atos capítulo 9, a primeira coisa que ele faz, irmãos, além de, depois de receber a oração, ele é batizado logo nas águas, no mesmo dia, e ele sai a pregar o evangelho. Ele dizia, este que eu perseguia antes é o Cristo, é o enviado de Deus. Não precisa muita sabedoria. Basta falar, Jesus te ama, este é o Cristo, Jesus salva, cura e liberta. Pronto. Não precisa você estudar a teologia para pregar o evangelho e apontar que Jesus é o Senhor. Não é? Então o crente que não prega o evangelho, ele por si só, ele está com algum problema, algum defeito, e ele precisa buscar a Deus e se converter então, porque quem é salvo, ele quer buscar almas para o Senhor. Provérbios 11:30 vai dizer que aquele que ganha almas sabe é. Então ele pode ser um instrumento da mão de Deus, assim como a questão dos aniversários, né? Você pode, porque tem religiões aí, não pode comemorar o aniversário porque o João Batista, não é? Ele perdeu a cabeça numa festa de aniversário de Herodes. Isso é muita ignorância, irmão. Está querendo culpar a data por causa da morte de João Batista. É a mesma coisa que aquela história do camarada que chegou em casa, a mulher estava traindo ele com outro homem no sofá, e aí, o que ele fez? Vendeu o sofá. O problema então estava no sofá. Então essa questão do aniversário não estava na data do aniversário de Herodes, não foi a data do aniversário que foi a culpa da morte de João Batista, e sim a mulher mau caráter que pediu a cabeça dele. Então o que fez estragar o aniversário foi a pessoa mau caráter que ele estava, que mandou assassinar e tirar a cabeça de João Batista. Então você comemorar seu aniversário não tem pecado nenhum, não tem problema nenhum. Inclusive você pode chegar e falar para as pessoas, amanhã vai ter meu aniversário na minha casa, vamos ter um bolo, um guaraná, salgadinho, vai lá. Aí como tá todas aquelas pessoas lá que são seus amigos, que não são cristãos, você se levanta e começa a dar o seu testemunho. Fala, olha, vocês me conhecem, sabe que, né, eu andava com vocês, e agora Jesus entrou na minha vida, e deixa Deus te usar, né? Prega o caminho do Senhor Jesus, e ali você vai ser um instrumento para evangelizar. E outra coisa também tem a questão dos símbolos, né? O Natal, o cristão, ele não tem nada a ver com esses símbolos. Papai Noel, árvore, nada disso o cristão bota na casa dele, pisca-pisca, não é? O cristão está fora de tudo isso. Tem uma palavra interessante de Jeremias capítulo 10, verso 3, que diz o seguinte, que os costumes dos povos são vaidade, pois cortam no bosque o madeiro, obra das mãos do artifício feita com machado, com prata e com ouro enfeita, com pregos, com martelos, e firmam para que não se mova. Então já no tempo de Jeremias ele tinha esse costume de cortar árvores, pinheiros e enfeitar. Dizem, né, e não só dizem como está isso na literatura extra-cristã, ou seja, não está na Bíblia, mas nos livros de história, até as enciclopédias antigas, Barças, que hoje você acha também na internet, uma história que se diz o seguinte, diz que o Nimrod, né, isso está em Gênesis 10, ele vai ser, né, aquele que vai edificar Nínive, Babel, edificar a Torre de Babel, e inclusive criando a primeira religião, um ajuntamento de pessoas. Não é? Ele é uma figura do anticristo, porque ele vai desobedecer a lei de Deus, a ordem de ir e se multiplicar. E o que ele vai fazer? Segundo essa literatura extra-bíblica, ele vai se casar com a própria mãe, Semiramis, e daí ele vai dizer que é um deus, né? Ele era idolatrado, até que chega um dia que ele morre. Só que quando ele morre, vem então a questão, mas ele era Deus, então como é que ele morreu? E aí a mãe Semiramis, né, que era uma mulher também pagã ímpia, que tinha um caso com seu próprio filho, ela fica no mato sem cachorro. Então a coisa piora ainda quando
Na verdade, ela diz que ele foi para o sol, né? Que ele era o Deus Sol, então ele está lá agora brilhando no céu. Só que como a mulher era pagã ímpia, ela se engravida de outro homem e ela diz que, na verdade, ela está grávida do Deus Sol, que é Nimrod. E aí ela tem um filho, coloca o nome do filho de Tamuz. E este filho chama-se Tamuz e ela diz que é a própria reencarnação de Nimrod. Só que este filho chamado Tamuz vai sair para caçar e morre prematuramente, ainda jovem. E o seu corpo fica muitos dias na floresta. Quando é encontrado, acha-se um pequeno pinheiro nascendo por meio do seu corpo decomposto. E aí ela pega aquele pinheiro e mostra para as pessoas e conta essa história e diz que o pinheiro, na verdade, é Tamuz, que sempre vai viver através da árvore. Então ele tem que ser lembrado este dia, 25 de dezembro, e também tem que ter esse símbolo nas suas casas, que era um pinheirinho enfeitado, né? E por isso que Ezequiel 8, inclusive, vai falar sobre isso, mulheres que estavam chorando por Tamuz, que é um ídolo do paganismo, não é? Então fica aí também essa breve meditação, né? Porque um dos maiores símbolos do Natal para as pessoas sem Jesus, que não tem a luz da palavra, é a árvore, né? E uma pessoa cristã ela não vai deixar uma imagem entrar na casa dela. Então, o que Satanás sujo faz? Faz com que a imagem entre de outra forma, né? Então, a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Como nós conhecemos a verdade, então o crente ele não tem nada de ponto de acesso de espíritos malignos na sua casa, nem imagem de demônio, nem demônio disfarçado de árvore. Então a história da origem da árvore disse que ela vem daí, né, de Nimrod, Semiramis e Tamuz. Inclusive, daí também vem o paganismo da história da idolatria católica, né, que coloca lá a imagem de Maria, de um bebezinho também no colo de Maria, né? Mas na verdade eles estão adorando essas imagens antigas, né? Porque o nosso Deus não tem imagem, nós não adoramos imagem porque Deus condena a adoração de qualquer tipo de imagem. Então, na verdade, a árvore de Natal é um ídolo pagão disfarçado na casa de muitos cristãos. Deus abençoe os amados irmãos, paz.